Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra revelada no qual hoje Deus falou profundamente no meu coração. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, amém? Eu quero aqui nesse vídeo, irmãs, no final dessa palavra, eu quero fazer uma breve oração. Vou orar. Uma breve oração, não, vou orar, né? Vou orar por você e eu quero aqui meditar numa palavra, irmãs, que Deus falou assim profundamente no meu coração. E vamos lá então, eu vou ler, eu vou falando. E antes de começar a falar e a ler, a meditar juntamente com você, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui meditar numa palavra que se encontra aqui em Juízes, capítulo de número 15. Antes de começar a falar, irmãs, eu quero aqui dizer para você ter muito cuidado com algumas situações na nossa vida que nós precisamos observar e observar muito. Assim, eu vou explicar para que você possa entender. Por exemplo, todas as vezes que você estiver para receber uma grande vitória, é necessário observar antes de você receber essa vitória, é necessário você ter muita vigilância, tá? E quando você recebe aquela vitória, é necessário você vigiar duplicadamente ou triplicadamente depois de ter recebido essa vitória. Viu, irmãs? Repito. É necessário, repito, irmãs, porque isso é imprescindível. Eu vou ler aqui uma palavra que tem muito a ver com isso. Vigiar antes de receber uma grande vitória. Por quê? Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para que você perca aquela vitória, né? Então, muita vigilância. Boca fechada, vigilância. E quando você recebe aquela vitória, aquela bênção, aquela proeza de Deus, tá? Fique mais atenta ainda após o recebimento daquela vitória. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para que você perca aquela bênção, aquela vitória e algumas outras coisas em forma de retaliação, tá? Eu quero ler aqui em Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: isso aconteceu com esse homem aqui. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, Sansão, né? Que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Olha só. Você observa que foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor aqui no Antigo Testamento, ele agia de forma transitória, não era permanente. Hoje, nessa época que nós estamos vivendo hoje, ele age de forma permanente. O Espírito Santo está de forma permanente,
No Antigo Testamento ele agia de forma transitória, mas vamos lá. Olha o que aconteceu com ele. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca a mão, e tomou-a e feriu ela 1000 homens. Você imagina, né? Uma ferramenta, uma queixada de jumento, um instrumental, que aquilo dali não era nem um instrumental de guerra, mas uma queixada de jumento, um pedaço de osso. Ele derrubou 1000 homens. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro que eu quero falar, você que está passando uma luta, uma batalha, uma situação adversa, se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Você que está passando, irmãs, se não estivermos cheias da presença do Espírito Santo, não vai dar. Por quê, irmã Raquel? Porque o Espírito Santo é o revestimento de poder. Jesus vai dar uma ordem para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É esse poder que faz com que eu e você não venhamos a ficar no meio do caminho. Ele pegou uma queixada de jumenta e derrubou 1000. Com uma habilidade, ele derrubou 1000. E quantas habilidades você tem na sua mão? Quantas ferramentas você tem na sua mão que o dono da seara te entregou? O texto vai dizer que ele derrubou 1000 homens e disse, com uma queixada de jumento, montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Ele fez uma grande proeza. Mas isso aqui foi uma grande proeza. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Ele era um juiz de Israel. Ele, desde o ventre, já havia sido separado. Era um plano divino. E eu e você, nós pertencemos a um plano divino. Nós somos criados à imagem e à semelhança. Um homem. Bonito, belo, formoso, cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu e você nós podemos fazer na força, na ousadia do Espírito Santo de Deus? Fala para mim. A Bíblia agora diz, ele fez uma grande proeza. Teve uma vitória aqui. Muito cuidado quando Deus lhe der uma grande vitória. Isso é quase que uma lei, irmãs. Isso é quase que uma lei, tá? Antes é uma luta que sim, que parece que você está em um parto. Que o processo é doído, é dolorido demais. E depois que você parece que você vai quase morrer, vai sucumbir. Depois que você recebe, redobre ou triplique a vigilância. Com situações de tudo quanto é natureza, tá?
com familiares, com amigos, com si próprio, si própria. Olha aqui o que aconteceu. Sansão, ele fez um grande feito. Olha aqui, uma grande proeza. Tendo ele acabado de falar, lançou a sua mão à queixada e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Ele fez uma grande proeza. Ó. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Aqui ele fez quase que uma murmuração. Senhor, o Senhor me deu essa vitória e agora? Ele clamou ao Senhor e disse. Ele clamou. Isso foi depois de um grande feito. Ó, um outro exemplo também que eu falo assim de um grande feito. Você observa Elias e os profetas de Baal. Mas aquilo ali foi um grande feito. E depois veio uma retaliação, um levante ali de Jezabel que ele fugiu, irmãs. Fugiu. Foi um grande feito aquele dali, irmãs. Foi um grande feito. Eu tô falando, irmãs, de coisas assim, de grandes feitos que Deus vai fazer aí, tá? Vai fazer aí no teu cenário. Irmãs, Deus vai fazer aí no teu cenário, já está começando a fazer aí no teu cenário. Vou arrumar aqui minha blusa, né? Já começou a fazer aí no teu cenário, viu, amada igreja? E é necessário uma vigilância. Ele aqui quase que ele, ó, irmãs, ele murmurou, por intermédio do teu servo deste grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade. Irmãs, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso nos dá esperança frente a essas situações que muitas das vezes nós enfrentamos na nossa vida. Não, Deus abriu o mar vermelho lá atrás e Deus vai abrir agora. Você acha que Deus deu essa vitória para Sansão para depois ele morrer de sede, irmãos? Deus não te deu vitória lá atrás? Por que Deus não vai te dar vitória agora? Clame ao Senhor. Deus não vai te deixar envergonhada. Deus não vai nos deixar, que eu também tomo posse, envergonhado, que tem varão aqui também. O que Deus fez aqui? Então o Senhor fendeu a cavidade, Deus abriu uma cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Mas ele lutou ali, ó, derrubou 1000. Devia estar com muita sede. Você gasta energia, né? Deus fendeu ali. Deus vai descer na terra para fender. Deus vai descer na terra para tocar em algo, para te abençoar. Deus desceu e fendeu naquela pedra, naquela rocha, na cavidade que estava ali. E dela saiu água. Só Deus é quem faz isso. Vai sair água aí para matar a sua sede. Vai ter uma providência. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Ele estava quase desfalecendo, irmãs. E diga-se de passagem, né? Sem comida, você até fica. Mas sem água, é difícil, viu, irmãs?
Sem comida fica? Tranquilo. Quem já fez jejuns prolongados aqui, mas as primeiras horas, primeiro dia, assim. Mas chega uma hora, irmãs, que você não sente mais fome, não. Ainda mais quando o espírito já começa a ter governo da carne. Chega uma hora que você não sente mais fome. E aqui, irmãs, ele bebeu daquela água, tá chegando providência, e recobrou o alento, recobrou o ânimo, irmãs. O alento, o ânimo, recobrou, irmãs. Recobrou. O alento, o ânimo. E reviveu, daí chamar-se aquele lugar, meu Deus, em Acoré, até o dia de hoje. Então, após uma proeza ali, ele fez quase que uma murmuração. Depois, mas é depois que nós precisamos vigiar. É antes e depois, então vigia. 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 E depois, inclusive, desse feito que ele vai conhecer Dalila, uma prostituta. A Bíblia diz que ele viu ali uma prostituta, coabitou com ela. Depois disso, ele vai se afeiçoar com Dalila, uma mulher no vale de Soreque. É depois, irmãs, de grandes feitos, de grandes situações, que é necessário você redobrar, triplicar a vigilância. O inimigo, ele não brinca. E ali, irmãs, Deus deu vitória ali naquela água. E ali ele vai conhecer a Dalila, que era uma mulher bonita. Ele já tinha uma fraqueza no que diz respeito à mulher. E o inimigo, ele vai investir de uma forma pesada. Nós lutamos com seres, Deus, né, que vai na frente. São seres que nos estudam 24 horas. Eles não param para comer, para beber, para dormir. Só nos observando. Para saber um possível ponto fraco. E o inimigo já sabia que o ponto fraco era a mulher na vida de Sansão. E cá entre nós, né, irmãs, assuntos concernentes masculinos, a mulher é a fraqueza de muitos homens, né, os varões. Não há de se espantar que o espírito da sensualidade entra e já entra já de olho nos homens de Deus e nas mulheres de Deus. Então é necessário uma vigilância. E ele brincou, ele tinha tudo para perceber a trama. Ela estava perguntando muito em que consiste a tua força. Naquela insistência, ele brincando ali. E agora vem um versículo mais triste, na minha opinião, que foi capítulo 16, verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda mais uma vez como dantes e me livrarei. Tem gente que vai se acostumando, né? Não, eu vou lá e... Mas... chega uma hora que não dá para sair, não. Deus vai livrando, vai livrando, vai livrando, vai livrando, mas chega uma hora que Deus permite. Ó, sairei ainda esta vez como dantes.
e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Aqui está o versículo mais triste da Bíblia para mim, na minha opinião, não sei na sua opinião. Ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado. O Espírito Santo, irmãs, ele é uma pessoa. E ele é dotado de sentimentos, de emoções. Sabe assim, quando você faz algo e você se entristece, é porque você ainda tem o Espírito Santo. Quando você se entristece, quando você mente, você se sente mal com a mentira que você falou ou fez. Isso é sinal que você ainda tem o Espírito Santo, você está sentindo ali. Você fez um algo, você está... Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito. Você ainda tem o Espírito Santo. Ruim é quando você já nem sente mais. A mente, a consciência, ela já está cauterizada. Sabia disso? Como a mente de Sansão já estava nesse estágio. Cauterizado, não sente mais nada. Ó, porque ele não sabia. Ele não sabia. Não sabia não. A pessoa já nem sabe. Já perdeu a presença há muito tempo, já nem sabe. Então, irmãs, eu quero aqui deixar essa meditação. Eu não vim falar aqui da vida inteira de Sansão, mas eu fui prosseguindo aqui. Mas uma coisa que nós precisamos é vigiar, tá? Sobretudo aqui nesse advento do capítulo 15, do versículo 14 até o 20, que depois daquela grande proeza, irmãs, é sempre assim. Antes, irmãs, é uma luta, uma prova, antes de você receber uma bênção. Parece que você vai assim, é um parto, parece que você vai morrer. Aí, quando você recebe aquela bênção, aquela vitória, coisas grandes. Irmãs, depois, faça jejum, fique na vigilância, aguarde, peça a Deus livramento, porque alguma coisa vai acontecer para te entristecer, para você perder a bênção, para te deixar em situação complicada. Isso são quase que leis espirituais, princípios, retaliações do inimigo. Mas eu quero aqui voltar, né, e dizer aqui que Deus está fendendo. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Deus vai tocar em algo aí que vai te beneficiar. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.